Bom dia, Ana Paula. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá. Mais um dia desse devocional incrível. Que seja um dia aí muito incrível, um dia espetacular. Como é bom estar em casa, como é bom voltar. Então, bom dia para quem vai me ouvir agora, bom dia para quem vai me ouvir depois. E assim, eu confesso que hoje, segunda-feira, mas eu ainda estou assim numa frequência maravilhosa de tudo que eu vivi nesses dias, esses últimos dias, com muita alegria, Ana Paula, muita alegria mesmo, com a alegria de viver e de poder viver, né, momentos incríveis. E o que eu vivi esses dias de de quarta para ontem ali que eu estava. Fui para Joinville, fui para Porto Alegre, realizei um evento. Então, assim, é algo que eu ainda estou digerindo, sabe? Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Às vezes a gente planeja uma coisa e o resultado é outra, completamente diferente, é muito maior do que aquilo que a gente imaginava, né? Enfim. E aí eu acabei de abrir o devocional aqui e hoje diz o seguinte: tudo é graça, até os pequenos detalhes. Sim, tudo é graça, até os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. E na verdade, os pequenos detalhes, né? É incrível. Quando eu cheguei na casa da Alexandra, que ela falou, puxa, vem aqui, você vai dormir aqui. Ela acabou tirando os filhos dela do quarto, né? Pra poder eu dormir lá no quarto. E tinha lá a toalha dobrada em cima da cama e uma florzinha, um detalhezinho em cima da toalha. E eu falei, gente, que coisa incrível. E é justamente isso, tudo é graça, até os pequenos detalhes. Então, para mim, de olhar, sabe, de receber aquele acolhimento, de ver aquele detalhezinho ali na toalha, sabe, uma florzinha pequenininha, coisa mais linda. Então, aquilo para mim já foi de uma grandiosidade incrível, né? Vamos ver aqui o que diz o devocional. Reconhecer a graça de Deus em cada detalhe da vida nos conecta a uma frequência de gratidão e abundância. A graça de Deus está em tudo ao nosso redor, desde os pequenos momentos até as grandes conquistas. Lembro-me de uma fase difícil em que minha única escolha era focar nos pequenos milagres do dia a dia. Um sorriso dos meus filhos, uma palavra de gratidão de um cliente ou até mesmo a força para continuar eram sinais de que o Criador estava presente em meio ao caos. Naquela época, meus filhos me perguntaram se eu já havia comido e mesmo com fome eu dizia que sim, para que eles pudessem se alimentar. Esses momentos me ensinaram que a graça de Deus não depende de circunstâncias perfeitas. Ela está disponível mesmo nos dias mais desafiadores. O foco direciona a frequência. Quando olhamos para as cocriações, por menores que sejam, aumentamos sua força e presença em nossas vidas. A gratidão é a chave que abre portas para mais graça e abundância. Hoje, convido você a observar os pequenos detalhes ao seu redor. O Criador está trabalhando em sua vida, mesmo que você ainda não perceba claramente. Reflexão do dia. Deus está presente nos mínimos detalhes. O que fazer? Aprenda a apreciar a beleza oculta dos detalhes do seu dia a dia. É incrível isso, né? Porque de fato, Deus está presente nos mínimos detalhes, no canto dos pássaros, na chuva, no vento, no ar que respiramos, em nossa família, na nossa casa, em tudo. Em tudo Deus está presente. E muitas vezes a gente não consegue perceber. Às vezes no alimento que a gente come, até no alimento que não tem. Bom dia, Fabrícia. Tem um pássaro cantando. Você tá ouvindo? Aqui canta. Eu até vou fazer silêncio, ver se você escuta. Dá pra ouvir, né? Então, assim, isso pra mim, isso aqui é uma riqueza. Então, eu acordo com os pássaros cantando, sabe?
Então, para mim, isso é a coisa mais linda que existe. É a coisa mais linda, a coisa mais linda, a coisa mais linda que existe. Eu agradeço, agradeço, agradeço. Hoje, na hora que eu acordei, eu sentei ali na cama, agradeci tanto, tanto, tanto. Por poder ouvir, por poder enxergar, por poder sentir o Criador em tudo, sabe? Bom dia, Inês, meu amor, seja bem-vinda. Por poder sentir o Criador em tudo. E às vezes a gente não observa isso. E hoje, eu procuro olhar, procuro sentir o Criador, eu procuro sentir Deus exatamente nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Porque é ali onde está a grandiosidade. E muitas vezes nós queremos apenas tudo que é maior, aquele sonho, aquele desejo, e a gente deixa de sentir, de ouvir, sabe? Em tudo, sabe? Quando nós falamos Deus, o Criador, está em tudo, sim, Ele está em tudo, em tudo. É só a gente parar, é só a gente prestar atenção, é só a gente dizer sim, é só parar. Então, aqui, esse espaço, vocês não fazem ideia o que é essa riqueza aqui pra mim, diariamente. E é isso, é nos mínimos detalhes. Até aqui, ó, acabei de ver na imagem, aqui, essa caneca aqui eu ganhei da Beth. Então ela mora no Rio Grande do Sul e ela foi pra Porto Alegre, que ela tinha que fazer algumas coisas, ia passear com a família, enfim. E ela foi lá, sabe, pra poder me ver, levou esse presente pra mim. Então, assim, são coisas que você fala, puxa, né? São detalhezinhos, né? Mas que tem uma grandiosidade na nossa vida. E é isso que faz, eu me emociono, porque é esse sentir que faz com que a vida fique incrível, fica cada vez mais incrível. E aí a gente sabe exatamente o que é o que é ser abundante, o que é ser próspera. É isso. É quando a gente reconhece, é quando a gente percebe, é quando a gente sente nos mínimos detalhes tudo que nós temos. Eu tenho um bem-te-vi todos os dias na minha janela e ele me faz sorrir bem cedo. Ai, Ana Paula, isso não é maravilhoso? Isso é a coisa mais linda. Bom, vamos lá. Afirmação de poder. Eu reconheço e agradeço a graça de Deus em cada detalhe da minha vida. Então é isso que a gente precisa repetir, sabe? Durante o dia todo eu reconheço e agradeço a graça de Deus em cada detalhe da minha vida. Então eu fui para Joinville, né? Que foi a apresentação das minhas sobrinhas. E é o maior festival de dança do mundo, enfim. E só de estar ali, eu nunca tinha ido, né? Eu achei aquilo tão incrível, era muita gente, muita gente. Eu falei para elas, vocês já são vencedoras. Só de estar aqui, de participar. A Su, bom dia, Su, de participar, de estar aqui, vocês já são vencedoras. E aí no final, o resultado, uma delas foi campeã naquela apresentação, a outra ficou em terceiro lugar, era a primeira vez que ela se apresentou. E o namorado da mais velha também ficou em primeiro lugar naquela apresentação. Então foi algo assim grandioso, grandioso, a coisa mais linda. Eu fiquei encantada, eu chorei, eu gritei, eu pulei. E ali depois eu saí de lá, já fui direto para Porto Alegre, sabe? Fui a viagem de ônibus daqui para Joinville, de Joinville para Porto Alegre, de Porto Alegre vim para São Paulo. Mas assim, foram viagens, é longe, uma distância longa, mas de uma tranquilidade. O que eu agradecia no caminho pro Criador, o que eu agradeci tanto. E o carinho das pessoas, sabe? A maneira como as pessoas me receberam lá em Joinville, a palestra que foi assim, simplesmente maravilhosa. Foi algo que foi muito além daquilo que a gente imaginava, do que eu tinha planejado. Então foi assim, simplesmente incrível, incrível. Então estou até agora aqui com o coração aqui reverberando amor, alegria, gratidão, porque foi lindo demais. São momentos únicos e é isso que fica na gente. É isso que marca, é essa marca que fica no nosso corpo. É a gratidão, é o amor, é o reconhecimento, e isso tudo não tem preço, não tem preço. E uma pergunta reflexiva: quais pequenos detalhes no seu dia você pode agradecer
como sinais da cocriação. A cocriação é quando nós realizamos os nossos sonhos. A cocriação é a materialização daquilo que eu sonho e quando realiza. Então, quais são os pequenos detalhes no seu dia você pode agradecer como sinais da cocriação? Então, isso aqui, essa pergunta, ela ensina a gente agradecer, a olhar os mínimos detalhes. Porque cada sonho, cada milagre está realmente no reconhecimento que nós temos nesses mínimos detalhes. Nesses detalhes que é o que vai fazer com que o nosso coração, com que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito se sente grato. E a gratidão é uma das frequências mais altas que faz com que a gente chegue cada vez mais perto dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos. E o versículo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Então, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não importa a situação que você está, não. O importante é a gente saber que tem algo muito maior, muito maior. A gente só precisa perceber nos detalhes a grandiosidade que está em viver. Só de estarmos vivos aqui, poder ouvir, poder sentir o poder do Criador em tudo, num ar que a gente respira, num café da manhã que a gente toma, no nosso trabalho, na água que a gente bebe, em tudo, é nos detalhes. É reconhecer a gratidão, é reconhecer o Criador em tudo, nos detalhes, nos pequenos detalhes a gente consegue ver a grandiosidade que nós temos em nossas mãos e que muitas vezes a gente não percebe. Então vamos lá hoje, todo mundo aqui observando o poder do Criador nos mínimos, nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes é de onde nós vamos tirar toda a grandiosidade da vida que nós estamos buscando. E é isso, gente. Um beijo com muito amor para vocês. Tenham uma segunda-feira assim encantadora, cheia de cocriações, cheia de realizações. É só perceber os pequenos detalhes. E até amanhã. Um beijão. Tchau, tchau.